Queria convidar os irmãos para, novamente, a gente, sentados, observar mais uma vez a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e algumas lições que nós podemos aprender dela. Como já lemos recentemente, vamos ler novamente Números 21, e ver a experiência do povo de Israel no deserto. Números 21, versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por uma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. João 3, Evangelho de João 3, versículo 14, diz assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós vimos sobre o assunto da submissão do nosso Senhor Jesus Cristo à vontade do nosso Deus, e como nós também devemos procurar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e isso está resumido no versículo 8 e 9 de Filipenses 2, sobre o sentimento do nosso Senhor Jesus Cristo e a obediência dele em relação ao nosso Deus Pai. Vamos olhar agora o segundo ponto aqui nesse versículo 8. O versículo 7 é o primeiro ponto, o versículo 8 fala: A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós vimos que o nosso Senhor Jesus, sendo submisso ao nosso Deus Pai, a missão que ele tinha para cumprir na terra, de vir se entregar, foi submisso e não voltou atrás, completou a missão. Mas nós vemos no versículo 8, finalzinho do versículo 7, diz assim: Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Vamos falar um pouco sobre a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo, não de maneira aprofundada, mas alguns pontos que nós podemos ver ele em figura humana se humilhando aqui nessa terra. Quando nós pensamos em humilhação,
Não sei se nós podemos lembrar algumas ocasiões em que fomos humilhados na nossa vida. Às vezes achamos ou humilhados ou envergonhados também, né? Às vezes achamos uma humilhação, talvez, andar no ônibus lotado, indo para o trabalho, ônibus cheio, todo mundo suado. Aquilo ali é sub-humano, a gente às vezes pode falar disso. Ou às vezes somos envergonhados pela pequenez da nossa renda em comparação a outras pessoas e nos achamos humildes demais, né, em relação à questão monetária do nosso próximo. Tem outras diversas situações que nós podemos nos sentir humilhados ou envergonhados também, envergonhados da nossa própria condição. E às vezes também algumas pessoas impõem ou ações acima de nós e nós nos sentimos humilhados também, envergonhados perante outras pessoas, expostos às vezes também. Então são diversas formas que nós podemos sentir humilhados. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus, se achando em forma de homem, humilhou a si mesmo. Vamos ver algumas ocasiões que o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo homem, passou por situações semelhantes às nossas, e ele, sendo o Criador de tudo, o Rei dos Reis, ele se humilhou por passar por algumas situações. Vamos ler João 1. São várias citações, irmãos, que nós vamos ler. Vamos ver se nós conseguimos fazer de maneira rápida também. João 1, versículo 10. Nós vemos do nosso Senhor Jesus Cristo sendo o Criador de tudo. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quantos de nós procuramos ser conhecidos e achamos uma vergonha quando alguém não reconhece a gente, né? Tipo, algum amigo, talvez, que nós vimos há bastante tempo, depois de uns 10 anos, não nos reconhece. Isso forma de aparência. Às vezes nós ficamos embaraçados, né? Quando reencontramos a pessoa, assim, se eu te visse na rua, nem te reconheceria. O nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, sendo o Criador de tudo, o povo não o conheceu. Quantos de nós também, além de queremos ser conhecidos, queremos ser reconhecidos também por tudo que nós fazemos, pelos esforços que nós temos, pelo trabalho que fazemos, seja em casa, trabalhamos, e chega em casa, você não faz nada, só trabalha no escritório, ar-condicionado, ou algumas outras situações, no trabalho mesmo, fazemos um projeto, elaboramos várias coisas, e nosso gestor não vê o esforço que nós temos, ou na própria igreja, quando nós procuramos esforçar de várias formas para agradar a Deus, servir aos nossos irmãos, e não temos o reconhecimento também. Não que nós devemos procurar isso. O nosso Senhor Jesus tem esse exemplo aqui. Ele veio ao mundo sendo o mundo feito por Ele. Tendo feito o mundo não o conheceu. Então, nós vemos o primeiro ponto, que nosso Senhor Jesus Cristo não foi conhecido, nem reconhecido nesse mundo também, pela grande massa. Vamos ler Deuteronômio 6, versículo 16, só para lembrança. Deuteronômio 6,16 diz assim: Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Isso nos remete quase imediatamente a Mateus capítulo 4, logo que nosso Senhor Jesus Cristo nós vemos sobre o batismo dele. No versículo 1, Mateus 4, 1 diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito
ao deserto para ser tentado pelo diabo. Outra situação do nosso Senhor Jesus Cristo, em forma de homem, mas sendo Deus, foi tentado. E na própria lei falava: não tentarás o teu Deus. E ele foi tentado pelo diabo. E nós, como nós somos tentados? Em Tiago 1, deixa eu ler aqui para não falar errado. Tiago 1, versículo 14, diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Será que nós, sem objetivo nenhum espiritual, nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tinha a missão de cumprir, de entregar a sua vida, e nós, sem nenhum motivo espiritual específico, somos tentados, mas somos tentados pela nossa própria cobiça? Queremos, temos um desejo desenfreado por determinadas coisas, e nós somos tentados também pela nossa própria cobiça em diversas situações. Será que nós atropelamos as coisas pela nossa própria cobiça e nós mesmos sendo refém de nós mesmos na nossa vida? Nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado, mas Ele foi tentado ali para testemunhar que Ele era o nosso Deus e nele não havia nenhum pecado. Será que nós, nas nossas tentações, somos aprovados como testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo, de estarmos firmes em todas as situações e estarmos dependentes do nosso Senhor Jesus também, do nosso Deus? Então nós vemos sobre a tentação também do nosso Senhor Jesus Cristo. João 6. Se algum irmão achar primeiro, João 6:35. Se algum irmão achar, pode ler, por favor. Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim em João 6, que Ele é o pão da vida. E voltando em Mateus 4, logo no versículo seguinte que nós lemos, versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nosso Senhor Jesus Cristo também passou por essa situação de fome, Ele sendo o pão da vida. Curioso, no mínimo. Quantos nós temos a oportunidade de testemunhar e deixar nossa alimentação de lado para buscar fazer a vontade do nosso Deus? Porque nós vimos que o Senhor Jesus passou 40 dias, 40 noites e teve fome. E nós sempre temos nosso pãozinho francês em casa, sempre temos um biscoito para forrar o estômago. Será que nós estamos trabalhando ou sendo pelo menos agradecidos por todas as bênçãos e confortos que nosso Senhor Deus dá a nós, e que o nosso Senhor Jesus Cristo passou por circunstâncias que nem tinha nada para comer, passou fome? Então é mais um ponto, a fome, mais um ponto que o nosso Senhor Jesus Cristo passou, humilhando-se, sendo na forma de homem. Vamos ler João 4, se algum irmão achar primeiro também. João 4, versículo 10. Vou deixar para um dos irmãos ler. João 4, 10, depois 14, 15. Quatorze, 15. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós lemos em
João 6 e aqui também, João 4, nosso Senhor Jesus Cristo sendo a fonte da água, sendo a água viva, ele passou por uma experiência também, que estava com sede. João 19, 28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Na situação humana também, humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em forma de homem, teve sede. Ele que disse: quem vem a mim nunca mais terá sede. Colossenses 1, versículo 15 e 16, que fala do nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o primogênito de todas as coisas, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Em João 1 também nós vimos que nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador do mundo, mas o curioso, ele teve ausência de conforto, sendo dono de tudo, sendo Criador de tudo, dos céus e sobre a terra, debaixo da terra. Em Lucas 9, eu vou ler aqui rapidamente, Lucas 9, versículo 58, no finalzinho do capítulo 57, diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse ao Senhor Jesus Cristo: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E nós? Passamos algum dia sem ter lugar para dormir? Nosso Senhor Jesus Cristo já veio, chegou ao mundo sem lugar para o receber. E nós, no nosso conforto, que nós reclamamos do nosso travesseiro murcho, nosso colchão duro, nosso Senhor Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Vamos ver mais alguns pontos. João 11, logo algumas páginas para frente. João 11, versículo 25. Se algum irmão achar, primeiro pode ler, por favor. Nosso Senhor Jesus Cristo sendo a ressurreição e a vida, no mesmo capítulo, no mesmo capítulo, João 11, nós lemos a história de Lázaro, que o próprio Senhor Jesus reconheceu ele como um amigo, nosso amigo Lázaro. Ele morreu. E nós vimos essa situação toda para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, como diz no versículo 4, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Nosso Senhor Jesus Cristo perdeu amigos também para a morte. E não é novidade que todos nós pecamos, todos nós morremos por causa dos nossos pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo, passando por essas situações, nós vimos no próprio capítulo a emoção dele, vendo até onde o pecado leva. O pecado leva o distanciamento do nosso Deus, à morte. E nós também, principalmente recentemente, perdemos parentes, amigos. E nessa circunstância toda, como nós reagimos? Será que a situação toda se voltou para glorificar nosso Deus? Será que nós estamos agindo diante da situação para que o nosso Deus seja manifesto ali, sendo a fonte de tudo? Isso nesse ponto é quase impossível não falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a missão que Ele veio. Ele, vendo que nós, distanciados de Deus, veio nos aproximar do nosso Deus,
e se entregou à morte ali na cruz para nos livrar do nosso pecado, pecado que nos leva à morte, pecado que dá tristeza. Nosso Senhor Jesus Cristo passou por essa situação. E nós, qual é a nossa resposta diante disso tudo? Nós continuamos mantendo todos o nosso testemunho, quase um detetive, quase um agente secreto, na verdade, um cristão secreto. Nós não queremos ser reconhecidos como cristãos e acabamos vendo nossos amigos indo pela morte, nossos parentes, e não trazemos a situação toda para a solução que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio se achando em forma de homem, se humilhou e humilhou até a morte. Qual que é a nossa resposta diante disso? Qual que é a nossa reação diante dessa experiência que nosso Senhor Jesus Cristo passou? Marcos, mais um ponto. Marcos, capítulo 12, versículo 13. Nosso Senhor Jesus Cristo foi pressionado, tentaram pressionar nosso Senhor Jesus Cristo. Perguntas difíceis também. Peguei aleatoriamente uma situação desse questionamento que os fariseus faziam para nosso Senhor Jesus Cristo. E esse ponto trouxe porque compara, ou traz pelo menos a realidade nossa de pagamento de imposto, de obrigações que nós temos diante da sociedade. Vou ler Marcos 12, versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Por que não olhas para a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus? É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? O Senhor Jesus Cristo, em toda sabedoria, disse, no versículo 17: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Ele foi pressionado também, questionado em relação ao que ele acreditava. E nós? Quão preparados estamos para responder questionamentos que nos colocam contra a parede, como esse exemplo? Nós estamos preparados pelo Senhor Deus, pela sua palavra, para dar uma resposta sábia, sem ofender. Nosso Senhor Jesus Cristo não ofendeu ninguém, mas uma palavra sábia que pode emudecer e fazer outras pessoas admirar também da sabedoria que nosso Deus dá. Nós vemos exemplo de José e Daniel no Antigo Testamento, dando suporte ali para uma autoridade de nações, tendo a sabedoria do nosso Deus, ele pôde ajudar, eles puderam ajudar aqueles reis ali. E nós? Quem nós estamos ajudando também com a nossa sabedoria que vem dos céus? Então nós vemos até aqui reconhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não foi reconhecido nem conhecido. Nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o pão da vida, teve fome, sendo a fonte da água da vida também, teve sede. E nosso Deus, sendo Criador de tudo, teve ausência de conforto. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo a ressurreição e a vida, viu amigos e pessoas próximas a perderem a vida por causa disso, por causa do pecado, perdão. E nosso Deus, sendo a palavra, sendo todo o conceito de tudo, ele foi questionado também. Mas nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo também foi rejeitado. João 18, nós conhecemos o Evangelho, sabemos como nosso Senhor Jesus Cristo foi rejeitado, não só pelas pessoas, mas ele também foi negado.
Lendo João, dá para a gente pensar assim, não, como João, companheiro de Pedro, registrando essas palavras, conta a emoção que ele deve ter tido no coração ao lembrar que o próximo dele negou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi negado também, ele foi traído também por um discípulo dele, alguém próximo, que andou bastante junto dele. Nós vemos também que nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguido de várias formas, tentaram várias vezes tirar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e de várias formas, querendo, como essa questão aqui do tributo, querendo achar ele em alguma falha, traziam questionamentos para acusarem ele e levarem nosso Senhor Jesus Cristo à morte. Ele também sofreu desprezo, injúria, tanto de pessoas que estavam na situação semelhante a ele, os ladrões na cruz, quanto de pessoas externas. Nós vemos autoridades do povo, o próprio povo, os soldados. Nosso Senhor Jesus Cristo foi desprezado. Nesses pontos todos, qual a experiência que nós temos semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo? Talvez nós temos alguma ou outra aqui, talvez nós não temos tanto conforto, ou talvez nós nem somos tão reconhecidos assim, mas nosso Senhor Jesus Cristo passou por essas situações todas, sendo homem, Ele sendo Deus, Criador de tudo, se humilhando em forma de homem, passando por essas situações. Qual que foi a reação do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual que seria a nossa reação diante disso tudo? Como nós reagiríamos se nós fôssemos traídos? Como nós reagimos quando nós somos traídos? Quando nós somos negados? Quando um amigo nosso finge que nem conhece, atravessa a rua? Como nós reagimos a essas todas situações? Vamos ler Isaías 53, versículo 7, para repetir as nossas lembranças, qual que foi a reação do nosso Senhor Jesus Cristo diante a essas humilhações. Ele sendo homem, ele se fazendo em forma de homem. Isaías 53, versículo 7, diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Isso daqui resume a maravilhosa reação que o nosso Senhor Jesus Cristo teve nessa profecia, a reação que ele teve diante de todas essas humilhações que ele teve, se fazendo em forma de homem. Ele não abriu a boca. Ele foi levado ao matadouro, mesmo assim não abriu a boca. Será que nós, passando por essas situações, será que nós recorremos ao nosso direito? Ficamos revoltados, que feriu meu orgulho, eu tenho o direito todo de reclamar, tenho o direito de levar à justiça, se for o caso. Mas nosso Senhor Jesus Cristo reagiu aqui em silêncio. Ele tinha uma missão a cumprir. Mas esse é um ponto que nós vemos como testemunhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Se passarmos por essas humilhações todas, ou humilhações semelhantes, testemunhando do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma coisa. Mas se nós passamos por essas situações todas, somos humilhados por causa da nossa arrogância, por exemplo. Se nós somos arrogantes, alguém abaixa a nossa moral, né? Joga um balde de água fria na nossa arrogância, na nossa raiva. Somos humilhados, achamos que estamos sendo humilhados ali na situação. Esse é um ponto que é quase merecido, né? Para não falar que é merecido. Em Pedro, na carta de Pedro, ele fala algo semelhante. Versículo 1 Pedro 2,
versículo 20, fala assim: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga retamente, carregando ele, mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estavas desgarrados como ovelhas, agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, no comecinho, nós vemos que glória há se pecando, a gente é esbofeteado. Nenhuma. Não tem glória nisso. Às vezes é merecido. Somos perseguidos, talvez, pela forma que nós agimos no mundo, pelo mau testemunho que nós já damos. Somos perseguidos por isso. E chega alguém talvez mais arrogante que nós, e nós nos sentimos acanhados diante dele, por causa do nosso orgulho elevado, e nós precisamos trabalhar a nossa humildade. Então nós vemos que podemos ser perseguidos, sim, mas pelo testemunho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos impõe para manter, para fazer. Mas não é só nesses pontos que nós queremos ver. Então, nós vimos nosso Senhor Jesus Cristo humilhado, a humilhação dele, atuando em forma de homem. Mas nas nossas humilhações, nossos apertos, nossas aflições, nós temos muito mais esperança, e nós podemos encontrar isso tudo na cruz de Cristo, aquela cruz levantada, ali como a serpente foi levantada no deserto. Nosso Senhor Jesus Cristo também foi levantado para nos voltar os olhos e vermos mais esse ponto aqui, o ponto da humilhação, e o que de benefício nós temos disso também. Vamos ler algumas passagens que nos dá esperança em relação à cruz, que nós podemos ficar cada vez mais gratos a Deus e pedir a Ele orientação para nós reagirmos da maneira certa quando nós somos afligidos, e o Senhor Jesus Cristo levantado na cruz, para nós focarmos nele, não distrairmos com as situações ao nosso lado. Vamos ler João 16, versículo 23, nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: João 6:33, último versículo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo humilhado em forma de homem, humilhando a si mesmo, passando por todas as situações, ele pôde dizer: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos agarrar nessa afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo, para termos ânimo. Ele venceu o mundo. Assim como ele venceu o mundo, nós, resgatados pelo sangue dele, podemos também vencer todas as situações que o mundo nos impõe, toda a situação que o pecado nos impõe, na verdade, e que nós somos sujeitos a todas essas coisas porque nós pecamos. Mateus 28, versículo 20, também o último versículo de Mateus. Podemos ver outra afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo, que podemos agarrar com toda fé e segurança também. Diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se nós passamos por essas situações ou situações semelhantes de humilhação, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo que está conosco. Quão maravilhoso isso é!
Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, sendo Rei de tudo, tendo criado o mundo, todas as coisas, nós podemos agarrar com fé, sabendo que Ele está conosco. Isso daí é muito, muito, muito bom para nós. 1 Pedro, capítulo 1, podemos ver nosso irmão Pedro, aquele que negou o nosso Senhor Jesus Cristo e aprendeu a lição depois daquela situação. Ele pôde dizer assim: bendito Deus e Pai, 1 Pedro 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, por muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, nisso exultais. Nosso Senhor Jesus Cristo reservou no céu uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, por meio da ressurreição dele dentre os mortos. Isso é motivo de alegria, irmãos, de passando por situações adversas nesse mundo, sujeitos ao que o pecado nos trouxe, ao nosso próprio pecado, nós sendo salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a companhia dele. Ele venceu o mundo, em primeira situação de todas, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele está conosco e ele preparou uma herança incorruptível para nós também. Então, se nós passamos por situações por breve tempo, como diz Pedro, sejais contristados por várias provações, para nossa fé sendo provada, nós possamos receber isso com mais alegria até. Tiago 4, versículo 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro também, um pouco mais à frente, no capítulo 5, versículos 6 e 7, diz algo semelhante: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Preste atenção agora, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sofrimentos que nós, como igreja, como corpo, unidade de várias pessoas, podemos passar, principalmente na situação agora. Nós sabemos que não é só conosco que acontecem essas coisas ruins, essas provações, mas pelo mundo inteiro está espalhada uma situação semelhante. Os crentes, como que vamos lidar com essa situação? Pessoas morrendo ao nosso lado, temos que trabalhar, nos sentimos limitados de certa forma. Qual a reação nossa diante disso tudo? Estamos sendo humilhados, passando por essas situações, ou estamos achando que nós somos mais importantes e não deveríamos passar por humilhações como nosso Senhor Jesus Cristo? Nós sabemos que, vemos também na palavra, que o servo não é maior que o seu Senhor. O que nós podemos esperar, lendo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo? O que nós podemos esperar se nosso Senhor Jesus Cristo não teve conforto? É nosso direito de ter conforto? É nosso direito de ter conforto. Está acima de todas as coisas. Podemos deixar as coisas do nosso Deus de lado, por exemplo, se para buscarmos esse conforto, é a primazia nossa, da nossa vida.
possamos refletir na nossa vida, comparar nosso Senhor Jesus Cristo sendo levantado, nós às vezes mordidos pelas cobras, podemos ser voltados os nossos olhos para o nosso Senhor Jesus Cristo e ver a humilhação que Ele suportou por nos amar, humilhação que suportou para nos dar a vida eterna. E nós podemos, como diz Hebreus 12, não só pararmos e fitarmos nosso Senhor Jesus Cristo, mas continuarmos correndo com perseverança, com os olhos fitados firmemente, olhando firmemente para o nosso autor e consumador da obra que suportou a cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus também, nos ajude a cada vez mais estarmos olhando para a cruz do nosso Senhor e vendo qual a nossa reação diante de todas as coisas que Ele passou, qual a nossa reação diante das situações que nós estamos vivendo agora. Nosso Senhor Jesus Cristo, que possa ser aquele que tem nossos olhos, toda a nossa atenção para Ele, principalmente nas situações que estamos vivendo de desconforto. Amém.